Boa tarde, estamos retornando agora para a próxima palestra, que trata sobre desafios para a construção de estudos linguísticos das línguas de sinais no Brasil. Convidamos, portanto, a mediadora, gostaria de agradecer, né? Estamos aguardando a presença ainda de algumas pessoas que estão lá fora. Vamos convidar Fernanda Graziella para falar sobre a sua pesquisa em andamento de doutorado na área de linguística, sobre protoformas da história das ideias linguísticas da Libras. Quem são esses personagens? Como é a história? Fernanda, fique à vontade. Tudo bem? Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite, pela apresentação. Eu vou falar um pouco sobre o significado de rim. Essa é a minha pesquisa de mestrado, onde nós temos estudado a respeito de como começou a história dos surdos, como surgiu a história, como tem sido narrada essa história. E essa tem sido a minha pesquisa, faltam 2 anos ainda para defender, e esse é um recorte do meu tema, né? Um recorte bem pequenininho, para que daqui a 2 anos vocês possam ler na íntegra toda a minha pesquisa. A minha orientadora é a Ângela, lá da UERJ. E nós pesquisamos a respeito da área do discurso, análise do discurso. E é um tema interessantíssimo falar sobre esse tema, Rio, falar sobre a história desses personagens da educação de surdos, sobre as suas narrativas, mergulhar, me debruçar sobre a história deles, e onde eu encontro muitas coisas, muita novidade que eu quero compartilhar com vocês, né? Quando nós retornamos nesse recorte, que eu vou mostrar que é bem interessante para a gente conseguir dialogar e trocar aqui, ok? Defendi minha pesquisa de mestrado já e agora sigo com ela para o doutorado. O meu recorte, portanto, é sobre paramentando a língua brasileira de sinais. Esse é o recorte que eu faço da minha pesquisa, a sua origem, o seu reconhecimento, quanto língua, estrutura gramatical da Libras, as pesquisas de Lacerda, de Stocco, de quadros e de toda a sua origem, né? Então eu faço uma perspectiva histórica e mais para frente, ao longo da minha pesquisa, eu traço outros autores. Mas agora eu estou fazendo um recorte até a Lucinda. Eu falo sobre histórias das ideias linguísticas no Brasil. Vocês sabem que o primeiro professor de surdos conhecido é Lepé. Mas, até então, nós não temos conhecimento de quem utilizava a língua de sinais, de quem ensinava os surdos. O primeiro relato histórico é Lepé, que começou trabalhando com 2 crianças surdas, e através dessas crianças ele começou a trabalhar em língua de sinais lá na França, né? Não é no Brasil, em escola em Paris, um instituto. A escola era conhecida como Instituto de Surdos Mudos em Paris, e esse é o sinal do instituto. Eu estive lá no instituto fazendo a minha pesquisa e descobrindo a origem dessa história, e comecei a me deparar com muitas novidades que eu ainda não sabia, e eu pretendo explicar algumas coisas para vocês vão ver. E lá no Instituto, em Paris,
que começou, então, o trabalho com essas duas crianças surdas através do ensino da língua de sinais dentro de um espaço formal. E LEP era a favor do uso da língua de sinais, sempre auxiliava, uma pessoa que sempre auxiliava os pobres, os desprezados da sociedade, os marginalizados, quando, na verdade, existia um olhar ainda muito atento àquela época para a nobreza. No Instituto, em Paris, ele era um colégio interno, onde as crianças que tinham interesse em aprender sinais, os pais matriculavam e eles ficavam nesse sistema de internato. Hoje não é mais uma escola, não é mais um internato, é uma escola regular comum. E eles começaram trabalhando com gestos no ensino, começou do zero, foi um trabalho que iniciou do zero ali. E as crianças foram assimilando através de um uso cotidiano da língua de sinais, através de uma forma natural, as crianças foram fazendo aquisição da língua de sinais, mas primeiro começam com os gestos. E ele é chamado, ele recebe o apelido de pai dos surdos, porque ele era aquele que acolhia as pessoas surdas, então ele era chamado como o pai dos surdos, reconhecido como o pai dos surdos. Viveu de 1712 até 1789, ok? Vamos passar para o segundo personagem. Temos, como falamos, a origem da língua de sinais, nós encontramos essa imagem de Pedro Ponce de León. Porque não, eu comecei a perguntar os sinais de cada personagem, porque não dá para ficar fazendo datilologia, né? Muito complicado isso. Então, esse é o sinal de Pedro Ponce de León, e eu não sei por que esse sinal, não foi eu que inventei, mas eu estou transmitindo a vocês. Algumas pessoas utilizam o sinal da amarração dos franciscanos, mas ele utiliza este sinal aqui. Ele é o primeiro professor de surdos reconhecido na história. Viveu de 1520 até 1584, esse foi o período de vida. E foi aquele que criou o alfabeto manual. O criador do primeiro alfabeto manual. Então, Pedro Ponce de León, ele começa um trabalho voltado para o alfabeto manual. Muita gente não conhece a história, mas começou com ele, sim. Ele é o primeiro educador de surdos reconhecido. Ele trabalhava ele era espanhol. Pode passar, por favor. Essa foi a primeira publicação do primeiro alfabeto manual. Não foi no Brasil, volto a falar que isso é um alfabeto espanhol. Foi o alfabeto manual espanhol. Mas ele era a favor da língua de sinais? Não. Ele era voltado para a educação de surdos, utilizava o alfabeto manual como um auxílio, como um recurso para a leitura e escrita dos surdos, mas não era a favor da língua de sinais. E o que é interessante em Pedro Ponce de León é a preocupação que ele tem com a leitura e a escrita. Porque ele entendia que apenas ensinar os sinais não era o suficiente para aqueles alunos. Era necessário que eles soubessem a língua na modalidade escrita também. E aí ele desenvolve, então, o alfabeto manual e começa a ensinar para as crianças para que elas pudessem ser instruídas na modalidade escrita da língua do espanhol. Ele é de 1573 até 1633, atuando na educação de surdos. Ainda não chegamos no Brasil. Esqueci de explicar, gente, desculpa. Na verdade, esse é o fechamento da história, vocês podem ler.
sobre o estímulo da língua de sinais chegando aqui no Brasil também, né? Na França era utilizado um método de ensino e aqui um novo método através da língua escrita. E aqui não, perdão, na Espanha era utilizado um método diferente. Então, na França existia, né, uma potencialidade a favor da língua de sinais e na Espanha a favor da língua oral. Então, nós temos Lepé, de um lado, a favor da língua de sinais, e Pedro Ponce de León e Bonnet a favor da língua oral. Nós sabemos que a Libras é reconhecida como língua, mas não é a língua que substitui o português. Libras é reconhecida como língua oficial, mas o documento não fala sobre ser uma língua oficial que substitua o português. Ainda não temos nada que garanta isso. Ela é reconhecida como língua da comunidade surdo-brasileira, mas ela não substitui a língua portuguesa. Então, Libras é a primeira língua do surdo e português continua sendo a língua escrita, segunda língua. Pode passar, por favor. Nós temos aqui Capovilla, perdão, Dom Pedro II. Ele é... Vocês sabiam que hoje nós temos o INES graças a Dom Pedro II? Porque ele que enviou uma carta para incentivar que professores surdos viessem ao Brasil, criaram um Instituto de Surdos. Porque sem ele, será que nós teríamos o INES? Vocês conseguem refletir a esse respeito? Dom Pedro II, então, ele envia uma carta e é enviado o E para a criação do Instituto. O E era surdo. E é um personagem muito importante da história da educação de surdos. Existem alguns conflitos, algumas confusões acerca de quem era o E. O E nasceu na França, ok, morava em Paris, mas ele não fazia parte do Instituto Francês de Educação de Surdos. Eu estive lá na França, no Instituto, e não tem menção de UE. Existe menção de Lepé, Bonnet, mas de UE nós não encontramos. Ah, o E estava lá no Instituto, aprendia lá e depois veio para o Brasil. Não, não era assim. Como ele aprendeu língua de sinais? Eu não sei. O que eu sei é que quando Dom Pedro II enviou uma carta solicitando a criação de um instituto, o E que foi enviado. E nós não encontramos registro lá na França que falem sobre a existência de UE no instituto. E aí eu comecei a pesquisar, mas onde é que fica isso? E aí quando eu estive lá eu perguntei, mas o UE esteve aqui? Não. Mas vocês têm uma disciplina que formam professores franceses, e o UE esteve em Paris e era formado pelo instituto? Não, ele era francês, só. Ele nasceu na França, portanto ele era francês, mas ele não fazia parte do Instituto de Surdos. E o E, como surdo, veio então para o Brasil e criou o Instituto de Surdos hoje aqui, o INES. E os surdos aprendiam Libras e língua escrita? Não, eles aprendiam língua de sinais francesa, e aí depois, com o tempo, ela foi se modificando, mas nessa época, eles aprendiam língua de sinais francesa. Então, nós vemos a importância de Dom Pedro II e de UE. Nós precisamos ter isso bem internalizado, e uma coisa que nós precisamos separar, o E não veio do Instituto de Surdos na França. Tem uma calçada lá com o nome dos personagens, Lepé, Pedro Ponce de León, e aí eu fui vendo aqueles nomes todos
E eram todos ouvintes. É o único surdo, e eu fiquei procurando a presença dele lá e não encontrei. Mas se vocês tiverem dúvida, vocês podem ir lá e pesquisar vocês mesmos. Então, era um professor francês que veio ao Brasil, ficou no Brasil durante pouco tempo, ensinou língua de sinais francesa, não foi Libras, então ele ensina língua de sinais para os alunos aqui no Brasil. Antigamente o Willis era rosa. Vocês lembram que antigamente o Willis era rosa? E aí agora mudou, ficou amarelo, mas ele não pode, né, entrar em obra e aí mexer na fachada, porque é um patrimônio, mas antigamente era rosa. Mudou para amarelo, isso, fica na Rua das Laranjeiras, mas antigamente era rosa. Todo mundo pensa que ele sempre foi amarelo, mas não. Ele era rosa, o Instituto, e aí agora ele é amarelo, e já é amarelo há bastante tempo. Então, se a gente reparar, existe, de repente, em algum ponto, a cor rosinha lá escondida. Ah, não, ele é amarelo por causa da Rua das Laranjeiras. Não, não é assim. Isso foi no ano de 1855, em que ele trabalhou e fez de tudo para os surdos. Rouet, o primeiro surdo, eu fico pensando, né, o orgulho que nós temos do primeiro surdo, né, que veio ao Brasil, que foi diretor do INES. Agora nós temos o Paulo André, o primeiro surdo diretor, né, mas se a gente for buscar na história do Brasil, pensando no Brasil, claro, né? Então a gente tem que lutar pela nossa história, pela história dos surdos, pesquisar, porque é difícil, né? É a primeira pessoa brasileira que consegue chegar nesse cargo. Então a gente que estuda no INES precisa lembrar disso. Então falamos de Rouet, pode passar. É ele, o próprio Rouet, já com uma idade avançada, utilizando a língua de sinais francesa, e no Brasil acabou se disseminando essa língua de sinais. Foi o que ele pôde oferecer através de disciplinas, né, e isso foi se transformando. Ninguém podia recusar e perder essa oportunidade. Então ele ficou pouco tempo no Brasil ensinando a língua de sinais francesa, e depois isso se transformou. Ele participava das lutas da comunidade surda. Rouet nos ajudou muito. Passa, por favor. Então, na escola de surdos era apenas para nobres e homens. Veja ali no primeiro parágrafo. Era só para nobreza. Hoje não existe mais isso. Mas naquela época, se vocês for pensar, era só para os nobres. E também só para cidadãos do sexo masculino. O trabalho de Rouet trouxe ótimos resultados e nós temos que agradecer pelo seu bom trabalho. Os alunos gostavam muito dele. E ele, apesar de ficar pouco tempo na direção, como vocês podem ver ali, ele saiu em 1862 e ficou marcado na história. Ele veio da França, e é uma história bonita, né? Veio da França para o Brasil e ficou como diretor. E hoje, só hoje, em 2019, pensa como o tanto de coisa que mudou. E a gente não pode esquecer do nosso passado. Nós precisamos continuar contando a nossa história. E isso é muito importante. Trazer esse recorte para que a gente possa valorizar a história, como tudo começou. Se não houvesse, o que seria de nós hoje? Pode passar? Então, aqui o INES, a primeira escola de surdos do Brasil, foi criada em 1857. Isso, 57. Vejam como era antigamente,
muito antigo, mas não foi nada destruído, né? Foi construído, mas não foi desfeito. Isso não pode ser desfeito, tem que ser preservado, é um patrimônio. E no dia 26 de setembro é o dia comemorado, o Dia do Surdo. Todo ano, no dia 26 de setembro, nós comemoramos o Dia do Surdo. E existe uma pesquisa de Witt, que é interessante, que fala sobre esse assunto, né, que depois de um tempo, as coisas não podem ser mais modificadas. E o INES, criado em 1857, né, muito tempo, muitos anos, 162? 162 já, não é 160 não. Eu estava complementando o que ela falou ali. 162 anos, nossa, está chegando a 200 anos. E a fachada permanece a mesma. A fachada histórica, como quando o Rouet fundou. Vocês sabiam que o INES falava surdo-mudo? Tem alguns autores, a Ana Regina, por exemplo, Campelo, ela continua utilizando esse termo, nós temos que respeitar. Você não pode dizer que discorda, que com grosseria, nada disso. Você pode discordar, mas com respeito. Até hoje, lá, o nome do instituto na França está na porta. Instituto de Surdos Mudos. Está escrito lá. Não foi apagado. Continua. E a gente tem que respeitar. Por mais que não concorde. Mas a gente não pode brigar quanto a isso, precisamos respeitar. E surgiu com esse nome, Instituto de Surdos Mudos. Bom, o reconhecimento da Libras como primeira língua para os surdos e o português como segunda língua. Como vocês sabem, as escolas são obrigadas a utilizar a língua de sinais, não podem forçar as crianças a aprenderem língua portuguesa. Se as crianças não sabem nada, nenhuma língua, como é que eu vou ensinar a língua portuguesa? As crianças surdas não vão aprender dessa maneira. Não vão. Não vão mesmo. Porque não adianta tentar obrigá-los a escrever sem que eles ouçam os sons, ouçam as palavras. O surdo é visual. Então, ele vai ver imagens. Eu já tenho experiência, já trabalhei durante muito tempo com coisas manuais, com tudo isso para que depois se possa utilizar a língua portuguesa. Não dá para forçar o uso do português, porque o surdo não vai conhecer nada, não vai aprender nada e vai acabar sendo prejudicado. A criança vai prejudicada, vai falar mal da escola. Mas a família também é importante. A família precisa aprender Libras, apoiar o filho surdo. Se a família sinalizar bem, a criança vai sinalizar maravilhosamente. Não vai falar, essa palavra é difícil. Vai falar, o surdo tem dificuldade, o surdo tem dificuldade. Mas não é disso que a gente está falando aqui. Isso é uma coisa séria, que é a questão linguística. A primeira é a língua de sinais, depois o português. Nós precisamos respeitar a escrita dos surdos. Alguns surdos escrevem português muito bem, maravilhosamente, outros nem tanto. Os surdos não são iguais, assim como os ouvintes não são iguais. A gente pensa que todos os ouvintes escrevem bem, mas não é bem assim. Não é bem assim. Fala, o surdo tem dificuldade. Mas o ouvinte, ele não escuta nada, na verdade. O surdo tem esse esforço mental, essa luta, e a lei de Libras veio para reconhecer a Libras como uma língua. Então, as faculdades foram obrigadas a colocar disciplina de Libras para os cursos de pedagogia e outros de licenciatura. Licenciatura é obrigatória. A lei já diz isso. Por outro lado, outros cursos, como bacharelado, em geral, ou, sei lá, engenharia, etc., a disciplina é oferecida como optativa. Nos cursos de licenciatura, é uma disciplina obrigatória. Para cursos de bacharelado, não, é optativa, se a pessoa quiser, faz. Mas eu percebi lá no FRJ, onde eu trabalho, existe muitos alunos interessados em aprender Libras, muitos mesmo, como optativa, de engenharia, de diversos cursos. A sala fica lotada com 60 alunos ou mais, com todo mundo muito interessado. Da licenciatura já, porque é obrigatório, né? Mas eu vejo na UFRJ, não é verdade? É muito, muito mesmo.
E as pessoas querem se comunicar basicamente, né? Porque Libras é uma língua. E as pessoas querem saber, querem conhecer. Assim como o português, espanhol, que são línguas, a Libras também é língua. E isso precisa ser divulgado. Né? Existe doutorado, mestrado em português, em espanhol, em inglês. Em Libras também. A gente precisa fazer isso. A gente precisa fazer esse movimento porque é a nossa língua. E a gente precisa lutar por isso. Ok. Então falei aqui do reconhecimento, que as escolas, as faculdades têm a obrigação das disciplinas, principalmente as licenciaturas, né? Quem sabe no futuro os outros cursos também, como engenharia ou outros, que todo mundo precisa um dia conversar com o surdo. Mas vamos passo a passo, né? Tem pouco tempo ainda do reconhecimento da Lei de Libras, então a luta tem que continuar. Pode passar? Todo mundo já sabe, né? Eu estou colocando passo a passo aqui, porque eu preciso falar da origem. Então, eu vou falando ao longo dos anos, e aqui eu começo a falar do dia 24 de abril de 2002 até hoje. A Lei de Libras. Vocês sabiam que em muitos outros lugares não existem lei, não há necessidade de leis para Libras? Porque as pessoas já respeitam as línguas de sinais de seus países. No Brasil, infelizmente, isso não acontece e houve a necessidade da criação de uma lei. Se não tivesse a legislação, onde nós estaríamos? Lá na Europa, em alguns outros países, não há necessidade de lei nenhuma, porque as línguas de sinais já têm força e respeito. Nos Estados Unidos, por exemplo, muitas lojas as pessoas sabem a ASL e não tem lei nenhuma, porque as pessoas já respeitam o surdo. E aqui no Brasil? E aqui no Brasil? A gente teve que lutar para conseguir a lei, para garantir os nossos direitos. Se não tivesse a garantia, estaria tudo solto e a gente estaria muito mal. O ouvinte conseguindo coisas e o surdo ficando para trás. Mesmo já com a legislação, com o decreto, nós podemos perceber os surdos entrando, passando nos concursos, o tradutores surdos, os surdos traduzindo livros. Isso tem crescido por causa da lei. Então a lei serviu para ajudar muito, muito mesmo. Então nós temos que agradecer a essa lei de 24 de abril de 2002, que foi a lei que divulgou e promulgou a língua de sinais para garantir a nós, né, porque na França, por exemplo, não existe legislação, é coisa simples, né, só falar sobre a surdez, que precisa de ter um intérprete, e é uma luta que a gente tem que fazer cotidianamente, né, sem desistir. Posso continuar? Falta muito tempo? Ah, ok. Me avisa, porque senão eu vou falando aqui. Obrigado. Então, quando eu falo da língua de sinais, eu falo da importância da expressão facial, da expressão corporal, tudo é visual, tudo faz parte da língua. Assim como a gramática. Vocês sabiam que a língua portuguesa tem uma gramática com fonologia, morfologia, sintaxe, e a Libras também tem. É uma língua rica, é uma língua rica. É rica, sim. Não vai falar, vou fazer um cursinho de Libras que eu vou aprender. Não, é diferente. Só para vocês entenderem com clareza. Existe o curso, é uma coisa. Um curso que vai ensinar, um curso básico, um sinal, A, B, C, D, é uma coisa. Agora, a gramática aprofundada não é básico. É profundo. É a fonologia, é a comparação com sons, e também a morfologia, como que se formam as palavras, enfim, é muita coisa. Eu sou professora da área da linguística, eu trabalho na área da linguística, mas agora eu estou falando mais sobre sintaxe. E essa comparação é muito complicada, porque a Libras é uma língua rica e a gente precisa valorizá-la. Então, no Brasil, quem foi o primeiro? Foi Lucinda Ferreira Brito. Vou dizer o nome dela, Lucinda Ferreira Brito. Ela foi a primeira, o primeiro, na verdade, foi William Stockwell, lá nos Estados Unidos. Então, Stockwell foi um dos três primeiros, fez as três primeiras análises das línguas de sinais. Eu vou falar sobre os parâmetros que não eram 5, né? Stockwell não propôs 5 parâmetros, ele propôs 3 parâmetros. 3.
Stockel é ouvinte, não era surdo não, ouvinte. O nome dele é William Stockel, é ouvinte. E ele foi quem descobriu, e aqui no Brasil, quem foi a primeira pessoa foi Lucinda Ferreira Brito. E eu vou falar para vocês a importância dos estudos de Lucinda Ferreira Brito, que por vezes a gente esquece da importância dessa figura. Eu vou contar um pouco da história dela e da importância, e vocês vão valorizar como eu. O livro que está vendendo hoje, que está R$160, o livro que estava difícil de encontrar, e eu encontrei, fazia R$300 o livro amarelo, muito antigo. Eu já estou procurando há muito tempo, é um livro valorizadíssimo. Porque as pessoas que têm não querem vender, porque já acabou, já está esgotado. Então quem vende, vende muito caro. Já está mais de R$300. É um livro super valorizado. O livro de Ronice Quadros, que será lançado em breve, eu estava pensando, Lucinda Ferreira Brito, a primeira pesquisadora na área da linguística das línguas de sinais, e depois Ronice Quadros. Então é como se fosse Brito a mãe, a primeira professora da UFRJ, que sonhou em criar o Letras Libras na UFRJ. Com sua equipe, um grupo de professores ouvintes da UFRJ escolheram não criar o curso de Letras Libras. Triste, né? Era o sonho dela, mas infelizmente ela não conquistou, porque ela estava dentro de uma equipe com Deise Santos, Mirna Salermo, que foi a primeira professora surda da UFRJ, eu vou falar sobre ela está na história da Libras, sim, Mirna Salermo, e ela, com um grupo de pesquisa, criando disciplinas, então ela conseguiu criar uma disciplina, só a disciplina de Libras, coisa simples, de 60 horas. E Mirna Salermo entrou sem a legislação ainda, sem o decreto ainda. E na banca, Lucinda com muitas publicações e luta. E aí o que aconteceu? Ronice Quadros foi conversar, né? Trocar ideias. E a partir daí criou a Lei de Libras, né? O Letras Libras na UFSC. Né? Ronice trabalhou com isso e com certeza não esquece de Lucinda Ferreira Brito. Ela foi orientadora da Ronice Quadros. Que depois tem pergunta, no final tem perguntas. Senão vai cortar o raciocínio, tá? Depois no final a gente tem pergunta. Só para não perder aqui, ainda falta muita coisa, tá? Desculpa. Então, ela pesquisou, a gente tem que agradecer a Ronice Quadros. E, claro, não é só a Ronice Quadros. Se não tivesse Lucinda Ferreira Brito, como que Ronice estudaria? Né? Na UFSC, a criação do Letras Libras em 2006, que foi o primeiro curso de licenciatura em 2006, só licenciatura. Aí depois, em 2008, tinha o curso de licenciatura e bacharelado. Mas em 2006 era só licenciatura. Foi todo mundo do Brasil inteiro, surdos, entraram no Letras Libras. E depois, em 2008, com licenciatura e bacharelado, cresceu mais ainda. Pessoas de vários estados do país, em seus polos, estudaram. Então, Ronice e Lodenier Carnop publicaram o livro, né, falando sobre a área da fonologia, da morfologia, disso tudo na língua de sinais. Que? Nossa, já falta só 20 minutos, tem tanta coisa para falar. 5 minutos, mas deu para entender a importância? A gente tem que valorizar a história que Lucinda Ferreira Brito, né, e também Ronice Quadros. Sem elas a gente não estaria aqui. Pode passar. Então, a Libras não pode substituir o português, não pode substituir a língua portuguesa, não vai dar tempo, só 5 minutos. Passa, por favor. Olha para mim. Então, no começo, foi uma garantia, o decreto foi uma garantia. Qualquer um de vocês pode ter acessibilidade em hospital, vocês têm esse direito do intérprete. Por exemplo, a grávida, que é surda, tem o direito, o decreto garante isso. Ela tem o direito, pode levar o intérprete. Postos de atendimento de saúde, muitas vezes tem dificuldade, não consegue se comunicar. Você pode mostrar o decreto e comprovar que você tem esse direito. Ali fala deficiente, né? Hoje a gente não aceita mais falar sobre deficiente, mas como está na legislação,
né, que isso é coisas do governo. Então, acessibilidade ao intérprete, em qualquer lugar, o decreto já mostra isso, ok? Pode passar. Então, ali o decreto, né, que prova a especificidade, eu falo dos parâmetros gramaticais, eu vou mostrar depois, passa. Isso eu já falei sobre o decreto, como que se desenvolveu no Brasil, vocês já sabem disso, pode passar. Esse aqui é sobre os 5 parâmetros, que eu falei, o William Stocco falou de 3, depois o Lucina Ferreira Brito trouxe mais, que são configuração de mão, movimento, orientação, expressão facial e corporal. Mas movimentação e orientação é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Orientação tem 6. Nessas direções. 6. E o movimento também são 6. Eu vou mostrar um desenho depois. E orientação, o que se fala? É relacionado diretamente à palma da mão. A referência não é o dorso da mão, é a palma da mão. Ou esse sinal, por exemplo. Vejam, eu vou mostrar um exemplo, para você pensar. Tem 2 orientações acontecendo aqui. Não é só uma, prestem atenção. Às vezes a gente não percebe, pensa que só tem uma orientação, não é. Observem a palma dessa mão para cima. Por quê? Ela tá essa orientação e a outra para baixo. São 2 orientações acontecendo ao mesmo tempo. Às vezes fala, não precisa dar só uma. Nada disso, são 2. Cada uma em uma direção. Então, no total, são 6 orientações. Como, por exemplo, esse sinal aqui. Acontecem 2 ao mesmo tempo. E a gente tem que perceber. Aqui também acontece 2 ao mesmo tempo, certo? Vamos menos debate, menos tempo, dá para ser? Porque eu ainda tenho muita coisa para falar, e aí o debate a gente diminui um pouquinho. Tá? Pode ser? Vocês concordam? Tá? Vamos continuar? Então, entenderam a questão da orientação? São 6. Então, só para evitar confusão, depois, quando forem estudar mais profundamente, aqui é só uma palestra, coisa simples, não dá para falar muito profundo. Então, as expressões faciais, algumas pessoas falam, né, sobre o sinal de triste, ou outros tipos de sinais. Muitos sinais precisam da expressão facial, triste, alegre, enfim, alguns outros sinais não têm expressão, afirmativo ou neutro, enfim, existem muitos, são 7. Narrativa, afirmativa, interrogativa, enfim. Não falei que Libras é língua, assim como a língua portuguesa. É rica, né? Não é rica de dinheiro, mas é rica desses elementos. Vocês conhecem as configurações manuais? Nós tínhamos, né, uma pesquisa com 79 configurações, mas existe uma nova pesquisa hoje que já chega a mais de 111 configurações manuais. Ah, não, mas são 71, são 79. Não, isso daí é uma pesquisa antiga e hoje nós já temos cerca de 111 configurações de mão já registradas. Números e letras fazem parte das configurações de mão. Eles não estão fora, né? Nós precisamos deixar isso bem claro. Algumas pessoas dizem que não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, só que não é assim. Eu acredito que elas possam ser, inclusive, infinitas, né? As opções de configurações. Nós temos o ponto de articulação, que de um modo geral é utilizado da cintura para cima. No rosto, da cintura para cima, é muito difícil termos sinais nos membros inferiores. O espaço neutro também, que é um espaço em que não está encostado no corpo, ocupa esse espaço à frente. Do corpo vocês conhecem, né? São da área da surdez e conhecem os parâmetros. As pesquisas, de um modo geral, apontam sinais nos membros superiores, e na cintura, né, para cima, tronco, membros e rosto. Pode passar, por favor.
6 movimentos. 6 movimentos possíveis, encontrados, movimento de elipse, movimento retilíneo, movimento de zigue-zague. Nós muitas vezes não percebemos no uso da língua, mas existem muitas combinações, muitos arranjos que podem ser feitos, e esses são 6 movimentos possíveis, 6 orientações possíveis. Temos também orientações da palma da mão, como eu havia falado. 6 movimentos e 6 orientações já registradas, pesquisadas. Pode passar, por favor. Expressões faciais, que também fazem parte da gramática da língua de sinais. Para a criança é extremamente importante o trabalho com as expressões faciais e corporais. Próximo. Desconfiado, cansado, animado. Tudo isso é possível perceber sem sinal, só através das expressões. Todos são sinais que a gente consegue perceber, crianças ouvintes conseguem perceber através do uso da expressão, e isso ocorre de modo muito natural. Próximo. Ainda narrando a história da educação de surdos, existem algumas ideias linguísticas, mas o meu tempo acabou, pode passar. E é isso, no futuro, quem sabe nós consigamos falar um pouco mais, mas infelizmente estão cobrando, o meu tempo encerrou. Obrigada pela atenção, a gente continua depois, existe mais pesquisa a ser feita acerca do assunto e eu posso narrar um pouco mais para vocês. Obrigada.